sempre que se pode encontrar o ministro da Cultura, ouvi-lo, né? E o Juca, especificamente, é um ministro que tem mandado bem, assim, né? Eu ia falar tem atuado bem, tem mandado bem. Então eu tenho uma certa simpatia pelo Juca e acredito que ele esteja trazendo algumas novidades interessantes para nós. E também não tenho muito como reclamar no sentido das novas políticas culturais, essa linha toda dos editais. Eu acho que tudo já foi muito ruim para todos nós quando não tinha nada disso. Então, ter política cultural, seja ela qual for, é interessante que tenha. E é interessante que nós estejamos atentos e conscientes, com senso crítico afiado, para poder colocar as críticas necessárias. Então, nada é perfeito, fazer as coisas no sentido da esfera pública tem um grau de complexidade muito grande. Então nós temos críticas sim, mas é por aí que se caminha, é fazendo que se faz, né? É fazendo que se faz. O Procultura ele vai colocar as possibilidades de política de fomento num patamar diferenciado do que tem hoje. Hoje em dia a gente tem uma monocultura de fomento que é baseada no incentivo fiscal e que é naturalmente concentrador, no caso do Rouanet é altamente concentrador e sequer consegue alavancar novos recursos para a cultura, que era uma das promessas do incentivo fiscal. O Procultura ele vai permitir que a gente tenha um sistema mais completo de fomento à cultura, em que você tenha um incentivo fiscal, dando incentivo diferenciado, mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, um fundo de cultura que permite especializar o fomento nos fundos setoriais, integrar o Sistema Nacional de Cultura com repasse fundo a fundo, agregando novos recursos para a cultura dos estados e municípios, e um fundo que também dá conta da economia da cultura com as linhas de crédito que ele vai permitir e com o investimento, que é uma modalidade hoje ausente na maior parte das políticas. Ou você tem fundo perdido, incentivo fiscal ou editais, ou você pula logo para o crédito, como que a gente lançou hoje aqui com o FAT. O investimento é importante que o Estado se associe ao empreendimento, seja um projeto, seja uma empresa, e compartilha riscos e, se tiver lucro, reinveste na própria política. E vai permitir também que o FICART saia do papel com o incentivo fiscal, já se utilizando a experiência que a gente tem positiva dos Funcines. O projeto agora se encontra no Senado, o senador Roberto Rocha. A gente, mantendo essa mesma estrutura, sugeriu ao senador uma série de melhorias no projeto de lei importante para que isso que eu falei se concretize no campo da gestão. Então a gente não só sugere novos temas, como por exemplo, prestação de conta simplificada, relação do poder público não só com os estados e municípios, mas também com consórcios, políticas afirmativas, como sugere importantes melhorias na lei para que a gestão seja viável. Então, por exemplo, a lei que saiu da Câmara tem uma série de percentuais em relação ao Fundo Nacional de Cultura, que são inviáveis e vai gerar disputa judicial. A gente enxuga isso, deixando os parâmetros e o básico. A lei são os fundamentos, as vigas dessa política. Tem que ter espaço depois, são os decretos, portarias normativas, que você vai ali melhorando e onde você pode, inclusive, se o pensamento em relação à política pública avançar, remodelar, mantendo essas vigas estruturantes que é a proposta para a cultura. Então a gente tenta dar mais qualidade ao texto da lei, mantendo as principais diretrizes e parâmetros, propondo que algumas das questões saia para nível de decreto, de normativa ou portaria, que é onde que esse debate público, que é a prática do Ministério, realizar com os diversos segmentos, a gente possa incorporar isso nessa política de fomento. Bem, nós assistimos hoje o coroamento, a entrega, a apresentação de vários projetos que tem a música como foco principal, e eu fazendo parte de um grupo como o GAP, que reúne músicos, produtores, advogados, que labutam pela música, né, em prol da música em várias vertentes, principalmente junto ao Congresso Nacional, não posso deixar de apoiar as políticas que foram apresentadas, que foram feitas, mesmo porque nós participamos dessas políticas, nós demos ideias, nós tivemos a oportunidade de dialogar com o Estado, né,
e falo aqui Estado muito mais do que governo, mas as pessoas que ocuparam esses cargos públicos ocuparam da forma mais coerente possível, porque de fato fizeram uma interface com a classe musical e eu acho que pela primeira vez possibilitaram de forma ampla o acesso a possibilidade de desenvolver a música de entidades, de grupos que jamais tiveram essas condições. Então o GAP é sensível a isso, o GAP apoia isso, assim como apoiou a reforma da lei de direitos autorais através da 12853, para a qual nós colaboramos bastante, a volta do ensino da música nas escolas, enfim, uma série de medidas que o GAP apoia, e falo também em nome do Sindicato dos Músicos, do qual sou diretor, e da Musimais do Brasil, que representa os autores que trabalham com audiovisual. Então nós apoiamos qualquer estado como esse que realmente dialogou e propiciou políticas públicas coerentes. Um abraço para a revista Acorde.